Vitor Luiz, deixa Deus te usar. Quero saudar o corpo de Cristo com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Você que pode ficar aí sobre os pés. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do versículo 16. Glorificamos a Deus por estar aqui nesta casa de oração para cultuar e glorificar ao nome do Senhor, que é um privilégio, é uma honra que o dinheiro ele não pode comprar, mas simplesmente o sangue de Jesus é que garante a nossa vitória e a graça de estarmos aqui. Glorifico a Deus pela vida do anjo da igreja, pastor Luciano Marques, e na pessoa dele toda a sua família. Que Deus em Cristo continue abençoando cada um. A missionária Ione, que nos fez o convite para estar aqui, que Deus continue abençoando. Missionária Jailene, minha amiga, Deus abençoe. Pedrosa, todo mundo, gente. Essa família é topada. Amém? Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 16. Você que localizou o texto aí, dê um sinal de crente. E, chegando à tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, foram para o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro e Jesus ainda não tinha vindo até eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, eles viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e eles ficaram com medo. Versículo 20. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então, eles de boa vontade o receberam no barco, e imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. Amém? Tome o seu assento em nome de Jesus. A missionária Adriana, cantora também, Deus continue abençoando e derramando mais do poder de Deus sobre você. Amém? Meus irmãos, este é o quinto milagre registrado no Evangelho de João. Se nós voltarmos desde o capítulo 1, nós vamos encontrar que o primeiro milagre de Jesus foi quando ele transformou a água em vinho. Logo após, ele cura o filho de um servo de um centurião. Logo após, ele vai curar um paralítico que vivia à beira do tanque de Betesda. E logo após, ele vai multiplicar 5 pães e 2 peixes. E quando ele multiplica 5 pães e 2 peixes, a multidão que estava naquele lugar ficam todos espantados e maravilhados. Então, tal que todos eles começam a ir para o lado de Jesus e querem tomá-lo como rei. Mas só que ele sabia que o seu reino não é material, não é um reino terreno, mas é um reino espiritual, é algo do céu. E ele logo sabia que ali não era o momento de revelar quem ele verdadeiramente era. E então, este mesmo milagre que nós lemos aqui, que é o quinto, aonde ele vai andar sobre as águas, ele está registrado também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, com exceção do Evangelho de Lucas, que não é mencionado nada sobre este milagre. E então, o Evangelho de Mateus vai nos contar que Jesus ele se retira para o monte para orar. Já no Evangelho de João,
não diz isso, mas diz apenas que ele se retira e manda os seus discípulos entrarem no barco e irem em direção a Cafarnaum. Este texto, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte que está dividida é quando ele manda os seus discípulos para dentro do barco e irem rumo a Cafarnaum. A segunda parte que vai narrar nessa história é quando Jesus, ele anda sobre as águas. E a terceira é quando ele acalma o mar, ou a tempestade, e entra no barco. Então, o lago ou o mar de Cafarnaum, ele tinha uma extensão de 10 quilômetros. Então, você imagina aí que não era pouca água, era muita. E então, os discípulos, após Jesus mandarem irem para o mar, eles entram dentro do barco e eles começam a remar. E depois que eles começam a remar, a Bíblia nos diz que eles já tinham remado uns 25 a 35 estádios. Isso aí se dá, para quem não sabe, cerca de 5 a 6 quilômetros. Então isso quer dizer que os discípulos, eles já estavam ali bem no meio do mar. E a Bíblia nos diz que já era escuro, já era a noite. E Jesus ainda não havia ido ter com eles. Observe que no versículo 17 diz: e entrando no barco, foram para o mar, em direção a Cafarnaum, e já era escuro, e Jesus ainda não tinha vindo até eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Observe, os discípulos, eles estavam esperando por Jesus. Eles estavam dentro do barco e Jesus, ele havia feito sim a promessa de retornar até eles que estavam dentro do barco no meio da tempestade. Mas só que no Evangelho de Mateus nos diz que enquanto eles estavam no meio da tempestade, clamando por Jesus, Evangelho de Mateus, Jesus estava no monte, olhando para os seus discípulos. E o que é que nós aprendemos com isso? É que no meio da tempestade, nós estamos dentro do barco e nós remamos, clamamos por Jesus e nada de Jesus aparecer. E nós simplesmente pensamos: Jesus me abandonou, Jesus não me ama, eu não estou seguro em Jesus. Mas enquanto nós estamos pensando isso, nós cremos que há um Deus do céu olhando para nós dentro do barco e a seu tempo, não no nosso, ele vai vir andando sobre as águas e vai nos socorrer. E qual é o nosso problema, irmão? É que nós queremos as coisas na nossa hora. E o interessante é que enquanto Jesus, ele não chegou, os discípulos, eles estavam remando. Eles estavam criando algum tipo de estratégia para sair daquela situação. Então, enquanto Jesus, ele não vem, ele não ouve o nosso clamor, isso quer dizer que nós estamos remando, nós estamos exercitando os nossos músculos espirituais. E com certeza, enquanto ele não vem, você aprende a se quebrantar mais na presença de Deus e aprender que tudo tem um tempo e está sobre o controle da mão de Deus. Aleluia. Ele continua dizendo, verso 19: tendo, pois, remado uns 25 ou 35 estágios, eles viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e eles ficaram com medo. Então, os discípulos estão dentro do barco, no meio da tempestade, porque nós sabemos que tempestade não é fácil, ainda mais à noite. Então, os discípulos, eles estão lá atemorizados, né? E enquanto eles estão lá, a Bíblia nos diz que Jesus, ele viu, como está descrito no Evangelho de Mateus,
ele viu e simplesmente ele foi ter com os discípulos. Porque aquele que falou é fiel para cumprir a sua palavra. Então Jesus ele vem andando, né? É por isso que ele demorou. Ele não vinha correndo, não, ele vinha andando. Então ele andou mesmo 5 quilômetros aí, né? 5 a 6 sobre as águas. E então, quando ele anda sobre as águas, a Bíblia diz, e os seus discípulos ficaram com medo. O Evangelho de Mateus vai dizer, e Pedro, né, destaca Pedro, atemorizou-se e disse, meu Deus, é um fantasma. E Jesus, ele anda sobre as águas para ele provar a centralidade do cristianismo e do evangelho que ele veio testemunhar. Quando ele anda sobre as águas, ele está dizendo, eu sou o Deus de Israel. Observe, quem abriu o Mar Vermelho? A igreja? Quem abriu o Rio Jordão? Quem acalmou a tempestade lá em Jonas? Então Deus, ele tem o controle de tudo na palma de suas mãos. E quando Jesus ele anda sobre as águas, ele está provando que ele é Deus. Porque para quem não sabe, judeu, ele é um ser monoteísta, ele só acredita em um só. Ele não acreditava de fato que Jesus era Deus. Mas quando Jesus ele anda sobre as águas, o milagre não é só, glória a Deus, não. Mas é para provar que Jesus, de fato, ele é Deus. E esta é a maior afirmação que nós, crentes em Cristo Jesus, temos que crer. Nós não podemos crer que Jesus ele é um ser diferente de Deus, não. Jesus é Deus e acabou. É uma coisa que eu não sei explicar, você com certeza não sabe explicar, mas nós cremos e isto é que nos mantém de pé. Esta é a nossa base. E não cremos que tudo vem de um achismo ou algo do tipo, mas cremos que Jesus ele é Deus e quando um milagre acontece é para provar que Jesus é Deus e claro, para glorificar a Deus. Versículo 20, mas ele lhes disse, sou eu, não temais, ou não tenham medo. Então, os discípulos estão com medo, e ele diz, sou eu, não tenham medo. É um versículo pequeno, mas que passa desapercebido quando a gente estuda em casa. Quando Jesus ele fala, sou eu, não tenham medo, essa expressão sou eu, se você pegar um dicionário de língua grega, vai estar lá. Significa o inverso, eu sou. Né? E no Evangelho de João nós vamos encontrar essa expressão aí, ó. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando ele fala sou eu, ele está dizendo eu sou. O que é eu sou? Ele está dizendo eu sou Deus. Quando ele fala com Moisés lá no Êxodo, né, Moisés pergunta, mas eu vou chegar lá para Faraó e dizer o quê? Diga que o eu sou te enviou. Então, quando ele fala sou eu, ele está se apresentando e dizendo, eu sou Deus. Por que ele se apresenta, pregador? É porque os discípulos estão com medo, estão na tempestade e estão com medo. Então, por que nós temos medo nas diversas situações das nossas vidas? É porque nós não conhecemos a Deus. Nós temos que entender isso, meus irmãos. Nós sentimos medo porque na maioria das vezes nós fechamos os olhos para o tamanho do Deus que nós servimos. Então Jesus ele chega ali e fala, ei, sou eu que acabei de multiplicar 5 pães e 2 peixes, sou eu que estou convosco já há 2 anos, sou eu, ele está dizendo, vocês não devem temer, porque eu
sou Deus. Então, a minha oração nessa noite, pela Mensageiros de Cristo, é que Jesus, ele fere o coração de cada um de vocês com uma ferida de fome e de sede pela presença de Deus, onde vocês desejem mais ainda conhecerem ao Deus que vocês servem. E quando a tempestade vier, é fato que irão sentir medo, isso é notório, mas nós vamos compreender o tamanho do Deus que nós servimos. E nessa noite, o nosso Deus nos fala para nós não termos medo em meio à tempestade e olharmos e vermos que é Deus. E o nosso problema é esse, né? Que às vezes a nossa vida não é, a gente não está lá em cima todo tempo, né? Nós temos declínios, isso acontece, isso não é só de você, isso não é só de mim. Então, chega um certo tempo que a gente se sente fraco, esse tipo de coisa, mas nós temos que entender que Deus, ele é um ser que nós precisamos conhecê-lo. E essa é a base da nossa existência, é a base de estarmos aqui, de servirmos a Deus e acreditarmos que ele é maior que as circunstâncias que nós vemos e convivemos no dia a dia, para a glória de Deus. E ele continua dizendo, no versículo de número 21, então eles, de boa vontade, o receberam no barco, e imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. Então, depois que eles reconheceram, é Jesus, é o nosso mestre, então eles receberam de boa vontade dentro do barco. Então, para recebermos Jesus dentro do barco, é necessário nós conhecermos. E aqui existem duas visões. Como? Existem aqueles que conhecem o cerne do cristianismo, que são teólogos, são mestres, doutores, mas não receberam Jesus de fato dentro da sua vida para ser notificada com mudanças. Mas nós devemos compreender que a base da nossa vida, e eu não falo em si somente a vida cristã, mas a nossa essência, claro, é bom, irmão, é bom nós termos um diploma, um grau superior, né? Mas nós temos que compreender que nós temos que ter Jesus dentro do barco da nossa vida. E não só conhecer, mas viver de fato com essa mudança que Jesus trouxe para nós e em nós. E os discípulos, eles estavam com medo. E a Bíblia logo diz que após eles o reconhecerem, receberam ele dentro do barco. Observe, os discípulos estavam dentro do barco, no meio da tempestade. O barco, ele é o quê? Barco é um lugar. E Jesus, ele é alguém. Então, os discípulos, eles estavam dentro de um barco, dentro de um lugar, mas eles não estavam seguros, porque a nossa confiança nunca deve estar em um lugar, mas a nossa confiança deve estar em alguém chamado Jesus. Independente do lugar em que estivermos, esse alguém estará conosco e nós estaremos seguros. E ele fala na parte B do verso 21, e imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. Então, os discípulos, eles receberam Jesus dentro do barco e chegaram ao lugar aonde estava destinado para eles chegarem. E daí nós entendemos que
este barco que representa a nossa vida, ele nunca vai estar preenchido a não ser que Jesus esteja nele. Então a nossa vida nunca vai estar preenchida a não ser que Jesus esteja nela. Existe uma frase muito famosa que diz: Cristo, né, é pequena, mas faz muito sentido. Cristo é suficiente. Então nós temos que entender isso. E isso Paulo, ele nos recomenda quando ele fala aquela frase que o povo, né, geralmente só pega tudo posso naquele que me fortalece, né? Aí chega, né? Não, tudo posso naquele que me fortalece. Não, vou conseguir isso porque tudo posso. Só que Paulo não está falando disso, eu sinto muito. Você vai conseguir tudo que você quer em Cristo. Pode. Só que o que Paulo está falando é: posso passar necessidade. Em outras palavras, posso morrer de fome, posso ter dinheiro, posso ter um carro, posso andar a pé, posso ter o que for, mas tudo eu posso. Ele está dizendo, Cristo, ele é a suficiência. Ou seja, ainda mais que eu seja rico, Paulo está falando isso, ainda mais que eu seja rico, Cristo é a minha suficiência. Ainda mais que eu seja pobre, Cristo é a minha suficiência. O que Paulo está dizendo é: a dependência minha não é no que eu tenho, a dependência minha é em Cristo, porque eu sei que em Cristo eu posso todas as coisas. E então, depois que Cristo entra no barco, eles chegam ao seu objetivo. Então devemos compreender que nós só vamos chegar ao alvo, aquilo que Jesus tem para nós, quando Ele estiver no centro da nossa vida, dentro do nosso barco, juntamente conosco. Então, nós aprendemos que Jesus, Ele ouve o nosso clamor, apesar de que Ele ainda não atendeu, não obedeceu, né? Vamos usar essa palavra, que ainda mais que Jesus não tem a obrigação de atender o nosso clamor, mas por mais que Jesus ele ainda não atendeu o nosso pedido, não quer dizer que ele não está ouvindo, não quer dizer que os seus ouvidos estão cerrados à oração, mas continue, né, no seu propósito, na sua campanha, continue firme em Cristo, que no tempo dele ele vai vir andando sobre as águas e vai tirar você do meio da tempestade, e ainda mais que você tenha medo no meio dela, ele vai com todo amor dizer: sou eu, filho, sou eu, filha, não tenha medo, e você vai entender que é Jesus e vai receber ele dentro do barco da sua vida, e com certeza vai chegar no propósito que ele já destinou para você, em nome do Senhor. Amém? Fique sobre os pés em nome de Jesus. Fazer uma oração. Amém? Vamos orar para a glória de Deus. Senhor, nós queremos, a Deus, te agradecer por mais esta palavra, Senhor, por todos os louvores que o Senhor entoou aqui e falou conosco também. Pai, a minha oração nessa noite, em uma só voz, em um só espírito com a igreja, é que nós venhamos perseverarmos em Ti. Pai, nós sabemos que os tempos são difíceis, mas nós pedimos a Tua graça, Senhor. Não nos deixa nos desviarmos dos Seus caminhos, nem para a direita, nem para a esquerda. Pai, firma o meu irmão, firma a minha irmã na Tua palavra, Senhor. E que eles possam perseverar em Ti, e que o Senhor possa atender o clamor do Teu povo, ó Pai. Que o Senhor possa nos firmar no Senhor para a Tua glória, em Teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sente mais um pouquinho, nós vamos ainda ouvir a irmã Adriana louvando a Deus com mais um louvor. E enquanto ela vai estar adorando o nome do Senhor, nós também estaremos adorando a Deus. Glória a Deus. Quero mais uma vez cumprimentar o povo de Deus na paz do Senhor. Aleluia.
de Deus é algo que tem o playback bem aí, Lucas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A unção de Deus é algo que vem para capacitar, faz o fraco ficar forte, desanima a própria morte quando na batalha está. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata 1000, uma capa abre o rio. Assim foi do Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz o milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar. E Deus manda um anjo forte e a cadeia. É na unção, é na unção. É na unção, é na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se aprende a vencer. É na unção, é na unção. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Aleluia. Aleluia. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata 1000, uma capa abre o rio. Assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar. E Deus manda um anjo forte e a cadeia. É na unção, sem contrapoder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que sem contrapoder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus
você está ungido. É na unção que se encontra poder, que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. Em nome de Jesus, você está ungido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Nós gostaríamos de agradecer aos nossos amigos, aos nossos irmãos que nos visitaram nesta noite. Deus continue abençoando grandemente o ministério da nossa irmã Adriana, bem como também o ministério do nosso amigo pregador Vitor Luiz. Deus continue abençoando o ministério de vocês grandemente. Nós também pedimos que Deus continue abençoando esse círculo de oração, abençoando a nossa irmã Ione, que está na liderança, as demais irmãs que também compõem essa mesa diretora, que a mão de Deus esteja sobre a vida de vocês, dando graça, misericórdia e dando também o direcionamento para que a mão de Deus continue abençoando a toda esta congregação, em nome de Jesus. O Vitor Luiz já veio, a Adriana já veio aqui, já sabe como é que é, não sabe, Adriana? O processo aqui, vocês estão lembrados, né? Pregador e cantor não leva oferta não, traz oferta para cá, né? Mas mesmo assim nós vamos entregar uma lembrança para vocês, para vocês não saírem aqui dizendo que não receberam nada, viu? Não vão poder dizer, de jeito nenhum. Deus continue abençoando vocês grandemente. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus por esses momentos que passamos aqui na sua casa. Você ouviu as mensagens que foram entregues nesta noite. E guarde esta mensagem no seu coração, guarde essa mensagem na sua vida, vá meditando, medite nela até terça-feira, viu? Vá meditando até terça-feira. Terça-feira você tem outra mensagem para você ir meditando até domingo de manhã. Domingo de manhã você tem outra mensagem para você ir meditando até domingo de noite. E assim continua. O nosso presidente, pastor Cavalcante, ele nos diz que a força ou a mensagem, o alimento que você recebe em um culto, ele dura até o próximo culto, viu? Então vocês estão alimentados até o próximo culto. Se por algum motivo o irmão precisar viajar, se ausentar, o irmão está alimentado, se passar 15, 20, 30 dias, está alimentado para esse período todinho. Agora, se chegar a terça-feira, o irmão está em casa, está com toda e plena condição de vir para o culto e não vem, cessou o alimento, viu? A energia do alimento. Só vale até o próximo culto, mas o irmão tem que vir para o culto. Se ficar em casa, acabou a validade, viu? Tem que vir logo, correndo para o próximo culto, que você vai estar sem alimento até lá, viu? Tem que recarregar a bateria, tá? Só recarrega aqui. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui na Tua presença. Deus, abençoa o Gabriel que esteve conosco, o Senhor recompensa a visita do Teu Filho. Deus, abençoa também a Adriana, Senhor, recompensa a visita da Tua serva. Deus,
Recompensa também a visita do pregador Vitor Luiz, Senhor. Recompensa, meu Deus, os teus filhos grandemente. Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por ter trago, Senhor, em paz o nosso irmão Flávio, Senhor, para estar congregando, meu Deus, aqui conosco. Senhor, vai abrindo as portas de emprego para os teus filhos, Senhor, vai abrindo portas de bênçãos para os teus filhos. Senhor amado, vai resolvendo o problema dos teus filhos, meu Pai, de ordem espiritual, de ordem material, de ordem financeira, de ordem física, meu Pai. Seja qual for o problema dos teus filhos, nós pedimos agora em nome de Jesus, Senhor, que Tu vais na frente solucionando, meu Pai. Deus, dá uma noite de paz para os teus filhos, dá uma noite de paz para os teus servos, Senhor, o sono reparador, meu Pai, para eles. Senhor, meu Deus, abençoando a semana de todos os teus servos, Senhor, de todos os teus filhos, meu Deus, seja com a Tua igreja, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e todos digam amém, a paz do Senhor para todos.